disse que tinha uma proposta de emprego para eu trabalhar em Angola. No início eu não desconfiei de nada. Estes dados exigem de nós uma maior reflexão. O tráfico de pessoas é cada vez mais preocupante em Moçambique e a cada dia faz vítimas, sobretudo jovens do sexo feminino. A STV foi atrás de pessoas que já caíram nas mãos dos traficantes e contam a seguir todos os contornos, desde os primeiros contactos até a consumação do tráfico. Trata-se de uma proposta feita pela tia, alegadamente a mando da irmã da sua patroa. A aflição fez com que Paula não desconfiasse desse convite, uma vez que a única preocupação era conseguir emprego para ajudar a renda familiar. Eu estava preocupada com o meu emprego, porque ela sempre me insultava, dizia que eu não quero trabalhar. Só quero coisa, brincar. Penso na escola, a escola não vai me ajudar em nada. Tinha que trabalhar para tentar ajudar com os filhos. Então eu aceitei. Só que no mesmo dia eu perguntei a ela que tipo de trabalho. Disse que era trabalho doméstico. Então, essa pessoa que eu provei já com ela, você conhece? Eu disse sim, trabalho com ela há mais de 10 anos. É irmã da minha patroa. Ela está para se casar lá, então precisa de 2 meninas. A outra irá trabalhar com ela, porque sempre vinha trabalhando com ela em Beira. Eu era para ir trabalhar com uma outra amiga dela em Angola. A viagem para Angola começou a ser tratada com a maior das urgências. Paula não tinha passaporte, mas em poucos dias teve o documento que lhe permitia viajar para o estrangeiro. Depois aquela senhora ligou a pedir coisas, fotos. Levei fotos. Foi no primeiro dia que eu conheci essa tal amiga dela. Como é que ela era? Uma mulata, baixinha, um pouco forte. Logo no dia seguinte ela pediu o documento. O BI, sim. Eu lhe entreguei. Passando os 3 dias, ela disse que ia para os passaportes. Aquela senhora já conseguiu, dentro de 3 dias. Mais do que ter passaporte, o grande desafio para quem quer viajar para Angola é conseguir o visto. Se para muitos é uma dor de cabeça, no caso parece ter havido mais facilidades do que complicações. E foi precisamente nesta zona do bairro Alto Maé, mesmo no centro da cidade de Maputo, onde houve o primeiro encontro entre Paula e a proponente da viagem. A vítima conta que daqui elas seguiram em direção à Embaixada de Angola, num percurso de mais ou menos 20 minutos. E durante esse trajeto foi preparada psicologicamente para mentir para as autoridades daquela embaixada com vista a conseguir um visto para aquele país africano. Pelo caminho, ela disse, depois de ter me insultado, disse que quando forem a chegar lá, alguém vos perguntar o que vão fazer em Angola. Vocês devem mentir, as duas são irmãs, de pais diferentes, os vossos pais são cá. Então, são irmãs, a vossa mãe está em Angola, está muito doente. Assim que tínhamos que dizer que somos de pais diferentes. Você também é uma jovem? Sim. Mais ou menos da tua idade? Não, eu sou a mais velha, só que ela tem um corpo fortinha mais que eu. Tu tens quantos anos? 23. Quando chegaram na Embaixada de Angola, o que aconteceu? Ela começou a preencher os documentos. Ali ninguém nos perguntou nada. Ela fez tudo sozinha. Eu tinha fotos que não mostrava coisa. As orelhas? As orelhas me mandaram para eu tirar fotos para vir entregar. Tudo foi com ela. A única coisa que eu fiz
tirar coisas para entregar. E depois dali, da Embaixada de Angola, o que é que seguiu-se? Ela foi nos deixar no mesmo sítio e eu voltei para casa. A outra menina foi para onde? A outra estava na cidade, em casa de uma tia dela. A viagem para Angola seria a partir daqui do aeroporto internacional de Maputo e já estava tudo preparado, mas a pronta intervenção da Polícia de Investigação Criminal evitou que o pior acontecesse. A vítima lembra-se com pormenor do momento em que foram abordadas no aeroporto internacional de Maputo. Nós fomos chamados com os policiais. Exigiram os passaportes, os documentos, lá tudo. Então, aí que eles perguntaram por que os documentos não estão convosco. Os documentos estão com ela. Então, nos tiraram dali, matando coisa. Os policiais dali do aeroporto? Sim. Disseram que tinha que entrar uma por uma. Eu fui a primeira. Perguntaram onde é que vão, com quem que vão fazer. Comecei já a explicar. Então perguntaram se mesmo assim ainda queres viajar. Eu disse não. Já não quero mais. A história da Paula é apenas uma de milhares de casos que acontecem no nosso país. A diferença é que nem sempre o desfecho é o mesmo. Incrédula chora pela tia porque acredita que ambas foram vítimas inocentes. Não importa o que ela fazia comigo, mas ela cuidou de mim desde criança. Antônio Frangules é criminalista e foi diretor da Polícia de Investigação Criminal na cidade de Maputo. No seu entender, há indícios de crime nesta história, a começar pela facilidade que terão tido para tratar da documentação e conseguir o visto para Angola. Nós sabemos que quando se trata de negócios como tráfico, não é? De mulheres, de pessoas e de tráfico até de menores, flui muito dinheiro, não é? Como outro tipo de tráfico ilícito, como a droga, o tráfico de armas. E sendo assim, há todo um exercício, uma preparação preliminar para que este negócio, né, encontre mais facilidades que dificuldades que um cidadão normal encontra quando pretende entrar para Angola. Quando desta ocorrência, no princípio de 2014, 2 mulheres foram detidas, acusadas de tentarem traficar esta jovem, mas dias depois foi-lhes restituída a liberdade. 8 meses mais tarde, nem a Procuradoria nem a Polícia da República de Moçambique quiseram falar a nossa reportagem sobre este caso. Com os fatos apresentados, estaríamos ou não perante um fato de tentativa de tráfico humano? Afinal de contas, como é definido esse fenómeno? A Lei número 6/2008, de 9 de julho, no seu artigo 10º, define o tráfico de pessoas como sendo recrutar, transportar, acolher, fornecer ou receber uma pessoa por quaisquer meios, incluindo sob pretexto de emprego doméstico ou no estrangeiro, ou formação ou aprendizagem para fins de prostituição, trabalho forçado, escravatura, servidão involuntária ou servidão por dívida. Estabelece uma pena que varia de 16 a 20 anos de prisão maior. O tráfico de pessoas tende a ganhar espaço na nossa sociedade. Enquanto isso, há várias iniciativas da sociedade civil tendentes a minorar o impacto desse fenômeno. A cada minuto, a linha Fala Criança atende inúmeras chamadas de pessoas que denunciam casos de violência, com particular destaque para suspeitas ou fatos consumados de tráfico de pessoas. De 2010 a 2014 foram registrados 216 casos de suspeita de tráfico humano, sendo que o pico foi em 2010, a quando da realização do Campeonato Mundial de Futebol na vizinha África do Sul. Temos recebido muitas chamadas de suspeita de tráfico.
temos o pico nas crianças dos 13 aos 15 anos. Normalmente essas crianças ligam e têm reportado situações de violência que ocorrem com elas. Há que destacar aqui que das ocorrências que nós recebemos, a violência sexual todos os anos é que tem atingido o maior número. As mulheres são as principais vítimas do tráfico. Só nos últimos 4 anos, a linha Fala Criança registrou 173 casos contra 29 para os rapazes. A Save the Children, uma organização não-governamental que trabalha na defesa da criança, alerta para um tipo de tráfico muito comum e menos abordado em Moçambique. Trata-se daquelas situações em que pessoas que estão a residir nas zonas urbanas vão para as zonas rurais e lá, através de falsas promessas, vão aliciando as crianças para que possam vir ao meio rural ao meio urbano, e quando chegam no meio urbano elas são privadas dos seus direitos básicos. Um deles, que é fundamental, é o direito à educação. Ficando privadas deste direito à educação, acabam sendo entregues ao trabalho forçado. Para além da exploração sexual, há tantos outros casos de pessoas que são traficadas com fins de exploração de mão de obra barata. A cidade de Maputo e a vizinha África do Sul são os grandes destinos para estes casos. Se encontraram com a minha mãe. Depois a minha mãe voltou a me dizer: você hoje vai para a África do Sul. Depois eu perguntei fazer o quê? Depois me contaram. Contou o quê? Disse: você vai. Aquela tia que vive aqui disse para você ir trabalhar lá. Com 13 anos de idade, Jéssica foi submetida à escravidão doméstica na África do Sul depois de ter sido recrutada na província de Gaza. A viagem foi consentida pela mãe, que acreditava que na terra do Rande a adolescente teria melhores condições de vida. Mas tudo não passou de um sonho que se transformou em pesadelo. Não tinha passaporte. Só passamos de um sítio que tem capim, árvore, pedras. Com aquela titia também? Sim. Não passaram da fronteira? Não. Mas foi na via de Ressane. Este é o corredor Maputo-Witbank, a principal via de ligação terrestre entre Moçambique e a África do Sul. E é precisamente por aqui por onde passou a adolescente de 13 anos, na companhia da senhora que a levava até aquele país vizinho. Mas facto curioso é que naquela data não usaram a fronteira de Ressane Garcia, mas sim outras vias alternativas para chegarem à terra do Rande. Durante dias e noites, a equipe de investigação da STV seguiu várias pistas na província de Maputo e trilhou os caminhos através dos quais os violadores de fronteira chegam à África do Sul ilegalmente. Por razões de segurança, a equipe teve de recuar por se tratarem de redes altamente perigosas. Uma vez na África do Sul, a adolescente de 13 anos trabalhou como escrava numa família sem remuneração e nem direito a descanso. Disse: você aqui não tem direito de sentar. Você é só acordar de manhã fazer matar bicho para crianças que vão à escola. Depois varrer a casa, limpar toda a casa aqui. Quando ela me encontrar, eu estava sentada na cadeira. Vem me bater e disse: sai daqui, vai trabalhar, não tens trabalho. Foram meses nessa condição, até que um dia decidiu pedir ajuda à vizinhança. Foi a partir desse clamor que chegou aos serviços sociais da Polícia Sul-Africana. Mas como é que a família deixou uma adolescente de 13 anos viajar para um destino incerto e sem a devida documentação? O que levou os familiares a aceitarem com naturalidade essa viagem? Em busca de respostas, a STV viajou cerca de 200 km da cidade de Maputo até a província de Gaza. Depois da longa viagem, chegamos ao distrito da Macia, mais precisamente a zona e a casa onde vive a adolescente de 13 anos. É uma zona eminentemente rural,
onde ainda preserva-se um verde típico de uma zona rural. E a família deste lado já está preparada para nos receber, justamente porque sabia da nossa vinda hoje. Jéssica sai de uma família humilde que sobrevive através da agricultura de subsistência. As casas são de construção precária. Aliás, esse é o denominador comum nesta zona do distrito de Belém. A mãe não fala português e por isso a entrevista é feita em Xangana, uma língua bantu falada nas províncias de Gaza e Maputo. Ela explica que entregou a filha depois de ter sido abordada por uma mulher que disse que tinha sido contactada por alguém na África do Sul, apesar de uma menina para cuidar dos seus filhos. Assim, Dona Olinda aceitou deixar a filha menor seguir viagem. Durante a entrevista, ela emociona-se ao lembrar desse episódio e diz que a pobreza fez ignorar o risco dessa aventura. E viu se o Ana tinha conhecido a coisa, o Pumela com a Guanafama? Lona, baba. Esta é a mulher que serviu como intermediária e levou Jéssica de Gaza para a África do Sul. Eu saí daqui para Maputo. Tivemos um carro que nos levaram para a África do Sul. Saíram da fronteira em direção a Garcia? Sim, mas entramos do mato. Não passaram dali da fronteira? Sim. Onde é que chegaram, desceram do carro para entrar do mato até atravessar? Não conheço os sítios. Pararam um bocadinho antes da fronteira? Desceram? Sim. Só vocês as duas ou outras pessoas também? Eram nós duas só. Esse carro é um chapa, transporta passageiros ou era um carro de alguém? É de passageiro, transporta passageiro. Então, nesse dia tinha outros passageiros? Sim, tinha. Vocês é que tiveram que descer para poderem ir do mato para atravessarem, como não tinham um passaporte? Sim. Depois apanharam o mesmo carro lá já na África do Sul? Apanhamos o mesmo carro. Chegamos no Joburg, apanhamos o carro do Lense. Os transportadores transfronteiriços têm sido intermediários e facilitam a travessia de imigrantes ilegais. Os custos variam de 500 a 1.000 randes por cada pessoa, qualquer coisa como 1.750 a 3.500 meticais. Tem pessoas que estão nos ajudar, basta dar dinheiro. Quanto é que pagam? 700 randes. Para cada pessoa? Ou foram 700 randes para vocês as duas? Para cada pessoa. Jéssica voltou ao convívio familiar. Estudos das Nações Unidas descrevem Moçambique como um dos pontos de recrutamento de pessoas que depois seguem para a África do Sul. A partir daquele país, seguem para a Europa e para o Médio Oriente. A exploração sexual e o tráfico de órgãos humanos são as principais motivações do tráfico de seres humanos. Por vezes até a própria vítima entra legalmente, aliás, muitas vezes acontece legalmente com passaporte e tudo, porque essas redes têm capacidades, às vezes, infelizmente, até de manipular o próprio Estado naquilo que é a aquisição de documentos necessários para a imigração. Mas tem sido, como tinha dito, a África do Sul, mas também outros destinos conhecidos, pelo menos em termos estatísticos, como Portugal, também tem sido um dos destinos, principalmente para a questão do trabalho forçado ou da exploração laboral e da escravatura. Tem-se poucas informações em relação ao Brasil, mas também foi citado também como alguns casos, mas muito poucos. Para alguns sociólogos, a pobreza é um grande fator de vulnerabilidade que diminui a capacidade de avaliação de risco por parte das pessoas, um perfil que se encaixa perfeitamente com o que aconteceu com Dona Olinda. Justamente por essa condição de vulnerabilidade, as famílias procuram soluções alternativas para dar
talvez não só uma condição melhor para uma ou outra criança, mas também para aliviar a condição da própria família, quer dizer, em termos de despesas e custos. Só que nesse processo já houve muitas crianças, ao longo das gerações, que foram entregues para parentes, para amigos, familiares, pessoas de confiança, que conseguiram receber uma educação, vieram para a cidade e, quer dizer, que conseguiram se ingrar de alguma forma. Mas justamente por essa cultura, essa prática que é conhecida, algumas pessoas de má fé também vão se aproveitar. Quer dizer que temos que perceber que no meio de gente da luta pela sobrevivência, vamos encontrar oportunistas ou sistemas outros de criminalidade ou até, vamos dizer assim, neste caso de tráfico, que vai tirar proveito desse hábito, dessa prática cultural que existe entre as nossas sociedades. Então, por isso mesmo, é difícil poder combater, porque se por um lado nós temos famílias em condição de vulnerabilidade que precisam de uma ajuda, se eu chegar numa família rural hoje e disser assim, olha, eu posso ajudar essa criança a dar-lhe melhores condições de vida e tudo mais, com certeza que de 10 famílias poderia encontrar 1, 2, 3, 4 que esteja disposta a ceder a criança para poder, supostamente, ter melhores condições de vida, educação e por aí vai. As lágrimas no rosto exteriorizam o trauma desse acontecimento. Por via desta situação traumatizante, esta pessoa começa a ter nos seus pensamentos, nas suas ideias, algo bastante mudado. Ou seja, estava a crescer, via a vida de uma maneira, mas quando está diante de uma situação dessas, acreditava, por exemplo, que tudo era possível. É cortar da forma como o assunto acontece, infelizmente esta pessoa acaba mudando um pouco a sua forma de ver a vida e cria também traumas no sentido afetivo, ou seja, as suas emoções, os seus sentimentos sempre vão estar carregados de negativismo, de pessimismo. O futuro para essa pessoa é um futuro que está sempre em dúvida. Em dezembro de 2014, a Procuradoria-Geral da República e a Save the Children juntaram especialistas de várias áreas para discutir o tráfico de pessoas em Moçambique e África do Sul, e em muitas intervenções o número oficial de casos registados foi posto em causa. Destes dados, verifica-se que do ano de 2013 a 2014 registrou-se um aumento de 1 caso. Mas estes dados exigem de nós uma maior reflexão. Estudo, com vista a melhor compreendermos os valores registados, uma vez que alguns deles podem não configurar tráfico de pessoas, muitas vezes confundido pelos nossos colegas com raptos e descaminho de menores. Os dados estatísticos podem trazer-nos uma situação de tranquilidade, de conforto e que efetivamente pode não ser real. Grandes situações de tráfico de pessoas têm alguma origem cultural e quando a origem é cultural, significa que este tráfico acontece muitas das vezes sem envolver nenhuma autoridade, nenhuma fonte formal do Estado, se calhar, e a partir disto pode ser que esta forma de tráfico não esteja registrada em nenhum sítio e a partir daí não possa constar de nenhuma base estatística. Muitas das vezes a polícia não sabe aquilo que está a se passar, mas muitas das vezes as pessoas passam à frente da polícia. Eu não sei qual é o sistema que estão a utilizar, não sei. Empurra Moçambique tem dado passos gigantescos na instauração de processos judiciais para ofensas relativas ao tráfico de pessoas. Ainda há trabalho para fazer, particularmente na área do apoio às vítimas. Essas vítimas são sobreviventes e os nossos esforços para as proteger não representam algo que estamos a fazer por elas ou para elas,
mas sim algo que estamos a fazer com ela.